Meus irmãos, boa noite a todos. Glória a Deus. Bem-vindos mais uma vez a esse momento tão importante e sublime na vida da gente. Uma vez que nós temos muitos momentos na vida, né, irmãos? Mas os espirituais são os melhores que a gente tem. A partir da nossa espiritualidade, todas as outras coisas se encaixam facilmente e automaticamente. Porque na espiritualidade a gente descobre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então nós estamos aqui mais uma vez para viver essa espiritualidade, como também temos vivido em vários outros lugares. E eu tenho certeza que a soma desses encontros, a soma desses momentos tem sido de fundamental importância para nós. Eu queria convidá-los a estarem em pé nesse primeiro momento. Aleluia. Fechar os teus olhos agora. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o próprio Jesus estará presente. E nós cremos que Ele veio através do Teu Espírito e está presente neste lugar para ministrar ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos. Deus, nós queremos orar a Ti nesta hora, clamar por misericórdia, bondade, paciência e perdão. Que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, ó Deus, e transformar os nossos erros em acertos para a glória do Teu nome. Transformar os nossos erros em aprendizado para a glória do Teu nome, para que assim, Deus, os erros cometidos não sejam um motivo para que a gente pare na caminhada, mas que os erros cometidos sejam escolas para cada um de nós, que possamos transformar através da ajuda do Teu Espírito erros em aprendizado, Deus, para que possamos prosseguir avante no Teu Evangelho. Perdoa nossas falhas, ó Deus, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia, lava-nos com sangue precioso de Jesus e nos ajude a alcançar a libertação em Cristo Jesus. Nós iremos louvar o Teu nome aqui neste lugar, nessa noite, com todo o nosso coração, com todo o nosso entusiasmo, Deus. Nós iremos glorificar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa voz, com o nosso corpo, com tudo que há em nós. Iremos ouvir a Tua palavra e pedimos que o Senhor possa nos visitar com a Tua presença, Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Salmo de número 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos até a casa do Senhor. Essa é a nossa alegria, bendito seja Deus. É bom estarmos aqui, irmãos, louvando a Deus e adorando o Teu santo nome. Vamos cantar essa canção. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus
Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Vamos do início. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós oramos ao Senhor para que essa união nunca falte no meio da tua igreja, que sejamos reforçados nessa hora, Deus, pela força da comunhão, Pai. Aleluia, bendito seja o teu nome. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Deus. Como Zaqueu, eu quero subir mais alto, o mais alto que eu puder, só pra te ver, para ti e chamar tua atenção, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso
ó Pai. Somos pequeno, Deus, sou pequeno demais, me dar a tua paz, largo tudo pra te servir. Então entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nós te adoramos, Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar, aleluia, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus, esse é o nosso prazer, derramar o nosso coração diante do altar de Deus. Quero convidar o pastor Gelson, que vai ministrar a palavra do Senhor. Queridos, boa noite, a paz do Senhor. Vamos estar de pés para essa primeira leitura. 1 Coríntios, o capítulo 2, o verso 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Podeis assentar. Deus abençoe a todos. Pai, fala conosco nesta noite. Que a Tua palavra seja dirigida, manifesta a revelação, a compreensão em cada coração. Que o Senhor nos dirija por Tua palavra e nos faça, ó Deus, frutíferos para a glória do Teu santo nome.
Eu peço a bênção do Senhor sobre todos e a tua misericórdia sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a palavra do Senhor, ela vem do reino eterno de Deus, e para discerni-la ou compreendê-la, é preciso que o próprio Senhor nos instrua, nos ensine. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, nos ensinaria todas as demais coisas, porque dificilmente nós vamos compreender. A realidade é que nós estamos tão distante, tão longe da perfeição que é em Cristo, da pureza que é em Deus, que para compreendermos esta santidade, esta pureza, este amor está muito distante de nós. Mas o Senhor, através da sua palavra e toda a sua obra maravilhosa, Ele realiza em nós de tal maneira o seu querer, a sua vontade, que nós passamos a compreender, se assim nós perseveramos e nos dedicamos a Ele. Há textos na Bíblia, e às vezes eu fico meditando nesses textos porque me chama a atenção, textos como nós encontramos Números, Êxodo, textos onde Deus vai meio que se irar. Irar por quê? Porque o povo faz uma pergunta, e Deus, Ele é tão fiel, Ele é tão sério naquilo que Ele diz, que quando Ele fala que Ele vai estar com você, Ele vai estar, independente das circunstâncias, Ele vai estar. Então quando Ele diz para aquele povo, olha, eu vos guiarei pelo deserto, eu serei o vosso Deus, e esse povo no deserto, há uma frase que eles dizem assim: estará porventura o Senhor conosco? Porque eles começam a passar algumas dificuldades, algumas provações, e quando eles falam isso, o Senhor se ira contra este povo, porque eles duvidam da palavra que Ele falou. Então, para nós humanos, talvez seja, botar aqui entre aspas, muito simples, muito fácil, quando ouvimos alguém falar qualquer coisa e desconfiarmos e não acreditarmos, porque essa é a natureza humana, falha, não é fiel. Mas Deus, irmãos, Ele é tão fiel que Ele se entristece, Ele se ira quando nós não depositamos nele confiança para acreditar que Ele está conosco. E aí tem textos na Bíblia que vão dizer que Deus está conosco, ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Então, esta confiança Ele exige de nós, e nós, por não termos essa condição de percebermos a fidelidade de Deus, como Ele é fiel na sua mais plena, altura, nos níveis mais elevados, incalculáveis à nossa compreensão, o texto vai dizer que as coisas de Deus se discernem espiritualmente, e para muitos de nós elas ficam incompreensíveis, porque nós somos carnais, nós somos falhos, carnais, e às vezes nós medimos as pessoas com outras pessoas. Mas quando nós olhamos para Deus e começamos a compreender quem é Deus, nós chegamos diante dele e reconhecemos os nossos pecados, nossas falhas, e o quanto estamos longe da perfeição, da pureza, da verdade, da sinceridade que Ele é, da fidelidade que Ele é. E aí nós vamos mergulhar um pouquinho, porque a Bíblia vai falar sobre algumas coisas, e que muitos de nós talvez nem aceite, o mundo talvez até rejeite por isso, mas lá em João 3, onde fala sobre o novo nascimento, tem um versículo aí, mas eu vou discorrer um pouco sobre esse texto. O versículo 12, olha o que Jesus fala para Nicodemos, Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, as coisas terrenas, que nós contemplamos, vemos, enxergamos, são mais fáceis para nós compreendermos. E Jesus vai dizer que as coisas espirituais, existe aí uma dificuldade maior para nós compreendermos. Por quê? Porque nós temos, queridos,
essa tendência natural de sermos dependentes de nós mesmos, do nosso trabalho, do nosso esforço, das nossas condições. E no reino dos céus, o próprio Abraão, ele vai declarar o seguinte: olha, que Deus proverá, ou seja, Deus é o provedor. No reino dos céus, Deus é o provedor, tudo provém dele. Então, quando nós vivemos esta vida, nós nos colocamos dependentes de nós, não sabendo nós que na realidade tudo que temos, possuímos, viremos a ter ou somos, tudo, a dependência total é de Deus, sempre. Toda a vida depende de Deus, tudo depende de Deus. Então Jesus Cristo está dizendo: olha, as coisas terrenas às vezes são fáceis para nós compreendermos, porque nós vamos nos basear naquilo que temos já uma convivência e percebemos como são. Mas quando se trata das coisas espirituais, aí Jesus vai falar alguns textos que são interessantes. Dentro da Bíblia também, alguns textos que você vai olhar e falar: mas isso é muito infantil, né? Nós nos colocamos como alguém tão maduros e autossuficiente que acreditar nas coisas de Deus parece ser coisa de criança. Porque Deus vai fazer coisas, irmãos, absurdas, né? Se você pegar ali 2 Reis, capítulo 2, capítulo 6, você vai encontrar situações ali onde Eliseu vai encontrar as águas amargas, e aí de repente ele vai pedir, né, sal, jogar naquelas águas, e as águas vão se tornar potáveis, doces. Eliseu mais à frente, alguém vai dizer: olha, nós pegamos um machado emprestado para cortar lenha, caiu na água, afundou. E Eliseu vai pegar simplesmente um graveto, jogar em cima da água, e o machado flutuar. Então pensa nas coisas espirituais e nas coisas terrenas. Vê se a ciência vai explicar um negócio desse. Vê se a mente humana vai conceber isso. Aonde é que um pedaço de madeira vai fazer flutuar um machado? E fora outros textos, irmãos, até o próprio Moisés, a Bíblia fala que eles estavam no deserto, padecendo muito, e as águas daquele lugar eram amargas. A Bíblia fala que Moisés jogou uma árvore dentro da água. Se você ler o texto com cuidado, ele jogou uma árvore dentro da água, e as águas se tornaram também potáveis. Então são coisas assim que, se você falar para o homem natural, ele vai falar: isso é loucura, isso não vai dar certo nunca. Deus chama, através de Eliseu, o próprio Naamã, e diz: olha, vai lá no rio e mergulha. Não, rapaz, já paguei os médicos, os melhores, não teve jeito para mim não. Água vai me curar, banhar-me em água vai me curar. Então olha como as coisas espirituais, elas se discernem. E aí muitas pessoas não querem aceitar a palavra de Deus. Por quê? Nós vemos hoje aí esse movimento feminista, né? O corpo é meu e tal, e ninguém tem nada a ver com isso, eu faço do meu corpo. Conversa fiada, seu corpo é seu, conversa fiada. Daqui a pouquinho você vai partir para a eternidade, seu corpo vai ficar aí, vai virar pó. Se você não tiver e não considerar Deus na sua vida, você não é nada, nós não somos nada. Então é preciso nós olharmos para a palavra de Deus com muito cuidado. E aí muitos de nós nos desviamos na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento, nos achamos, né, nos orgulhamos. E quantos não são aqueles que choram porque se perderam no caminho? Se perderam por quê? Porque não se tornaram dependentes de Deus, não entenderam a dependência que todo ser humano tem de Deus. Quantas curas, quantos milagres que já houve, muitas pessoas não creem. Pessoas foram curadas de câncer só porque beberam um copo de água que alguém orou, consagrou ao Senhor e foi curado. Pessoas são curadas de lepra, de tantas enfermidades, libertas de espíritos malignos terríveis, por atos tão simples de fé. A mulher samaritana, aliás, né, a mulher do fluxo de sangue, padecendo há 12 anos, gastou tudo com os médicos. Qual médico poderia dizer a ela: olha, eu tenho uma receita para você?
vai lá e toca nas orlas do vestido de Jesus que você vai ser curado. Que médico vai dar essa receita, irmãos? Se você não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, se você não conseguir acessar esse reino espiritual, para entender o caminho de Deus, a direção do Senhor, você não alcança essa vida abundante na presença dEle. E muitos rejeitam a Jesus por isso. Tem um texto que Jesus diz, deixa eu achá-lo aqui em Mateus. Jesus vai falar algo aqui, irmãos, que para muitos de nós é talvez difícil entender, né? 18 de Mateus, versículo 3: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, olha isso, e não vos fizerdes como estas crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então o que é uma criança? Totalmente dependente. Pensa numa criança. E aí Jesus está dizendo, olha, para que você entre no reino dos céus, você tem que me obedecer como uma criança. Ouve a seus pais. Então, se você não se fizer como uma criança, inteiramente dependente, humilde, você não entra no reino dos céus. E muitas pessoas vão vir com suas sabedorias. A Bíblia fala que a sabedoria desse mundo é diabólica, né? É má, terrena. Então as pessoas alcançam, através da filosofia e de muitos estudos e conhecimento, muitos alcançam o ateísmo, o não crer. Não, porque a ciência diz, comprova aqui, fala aqui. Mas quando você pega a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai falar coisas que realmente nos chocam, né? Quando o Senhor chega para Ezequias e fala, você vai morrer, e aí ele está doente, está com uma ferida terrível na perna, e de repente ele chora, clama a Deus. O profeta volta e fala, olha, faz uma pasta de figo, que você vai ser curado, porque Deus disse que você vai viver e não vai morrer. E aí de repente uma pasta de figo, passa pasta de figo em algum lugar, ver se cura alguma coisa. Não cura. Só cura porque estava debaixo da palavra do Senhor. Pedro vai ao mar, passa a noite inteira com os demais tentando pescar. Mas aí Jesus Cristo, o qual é cheio, né, do Espírito Santo, ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele diz, vamos ao mar alto. Não, mas eu tentei a noite toda, não deu certo, vamos. Aí Pedro compreende que há um poder nessa palavra extraordinário. Por mais que pareça algo infantil, obedeça a palavra de Deus, porque tem vida eterna para você. Há segredos de Deus maravilhosos aqui, irmãos. E só vai rir feito criança quando você realmente obedecer isso aqui. Você vai falar, Senhor, é maravilhoso descobrir esse negócio. Quem é muito entendido, quem é muito sábio, vai olhar para esse livro e vai desprezar. Mas quando aqueles que se fazem como criança começam a ouvir, é por isso que Paulo fala, olha, o Senhor revelou estas coisas aos pequeninos. Aos pequeninos, ocultou aos grandes, sábios, entendidos, e as revelou aos pequeninos. Vamos para João, para nós mergulhar um pouquinho mais aqui no João 3. Deixa eu correr um pouquinho aqui. João 3, Jesus vai dizer para Nicodemos algo, irmãos, que Nicodemos vai dizer, mas como é isso, né? Ele diz para Nicodemos no versículo 3, né? Na verdade te digo que se não nascer de novo, né, não pode ver o reino dos céus. Aí Nicodemos vai perguntar, como porventura, porque eu já sou velho e tal. O versículo 5 vai dizer, olha, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, nascer da água e nascer do Espírito. E aí quando você olha para isso, alguns podem entender que é algo assim, né, fora do nosso alcance. O que é nascer da água? É a coisa simples que já está revelada na palavra. Quando você pega Marcos 16 e 15, Jesus vai dizer, ó, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Aí olha o que acontece. Aquele que crê e for batizado, ou seja, crer e descer as águas do batismo, ele fala, esse será salvo. Então nascer das águas. Aí quem olha, o que a água pode fazer por mim?
Se você olhar com os olhos naturais e com a ciência humana, água é água. O máximo que uma água pode fazer é lavar seu corpo, matar sua sede. Mas nascer da água, o que significa isso? Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada e pesquisa e analisa com mais cuidado, o que o Senhor está dizendo? Porque se de fato você creu, escute isso, se de fato você crer em Deus, você não vai ter dificuldade nenhuma de obedecer tudo o que Ele falar, porque você crê. Então essa fé vai se manifestar na obediência. E quando você desce as águas do batismo, você está revelando para quem está de fora a fé que está no seu coração, que você crê na palavra de Deus, ainda que para muitos ela pareça loucura. Você vai cumprir a palavra de Deus, ainda que para muitos ela pareça loucura. Então, ao descer as águas do batismo, você está gritando, tanto para os que estão à sua volta, como para o mundo inteiro e aqueles que estão no mundo invisível, a manifestação desta fé na palavra de Deus. Olha, Deus pode falar o que for, que eu obedeço, mesmo que pareça loucura, mas eu vou obedecê-lo. Isso não vai resolver nada, descer as águas, se molhar, batizar, que isso vai resolver? Vai lá, Naamã, e de repente Naamã é curado da lepra. Então, da mesma forma que Naamã foi curado da lepra ao ser batizado, da mesma forma, toda a lepra do pecado que está na sua alma, no seu espírito, que está conectado a você, te deixa através desse batismo, onde você mergulha pela fé na palavra do Senhor, crendo na palavra do Senhor, e você é lavado literalmente, espiritualmente para o reino dos céus, nasce para Deus, nasce para Deus. Aí nós vamos olhar dentro da Bíblia que existe uma norma, né? Deixa eu seguir aqui rapidamente, mas existe uma norma, irmãos, que é uma sequência, né? Uma sequência dentro da obediência. Aí quando você pega o livro de Atos, você vai ver que os discípulos vão ficar até um pouco assustados com isso. Atos 10. Eu vou ler apenas o versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, olha o texto: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, veja, esse texto aqui ele vai entrar, né, fora daquela rotina que os discípulos acreditavam que se seguiria. Porque a Bíblia diz, olha, você vai ser primeiro batizado, você vai ouvir a palavra, vai crer, vai ser batizado, e depois desse batismo, viriam a consequência da ação do Espírito Santo, de outras coisas mais abundantes. Mas aqui acontece o contrário. Cornélio, ele vai ouvir a palavra junto com a família, e o Espírito Santo vai descer sobre eles, e Pedro fica abismado com isso, porque eles já nascem do Espírito aqui. Aí o texto vai dizer, pode porventura, o versículo 47, recusar a água, ou seja, recusar o batismo destes? Por quê? Se estes já foram batizados com o Espírito Santo, o que é o batismo nas águas? Então, Deus vai quebrar aqui alguns preconceitos, algumas situações, porque dificilmente Pedro e os demais iriam aceitar batizar Cornélio em água. Mas como o Senhor derramou primeiro do Espírito sobre eles, eles disseram, olha, se já recebeu o Espírito, quanto mais o batismo nas águas. Então, escute isso, batizar nas águas, eu coloco entre aspas, é mais simples, porque depende de você. Você simplesmente decide, fala, Senhor, eu aceito, eu creio e batizo. Você fez a sua parte. Batizar no Espírito Santo depende de Jesus, Ele é o que batiza com o Espírito Santo.
E aí é com Ele, já não é mais tanto com você, a não ser que você realmente não queira viver, ou seguir, ou obedecer a palavra da fé. Mas a qualquer momento o Espírito Santo vai te abraçar, vai te encher, vai te envolver, e você vai ver a manifestação dele sobre a sua vida. Então Jesus chega para João e diz, para Nicodemos, e diz: olha, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Essa é a sequência natural: ouvir, crer, ser batizado, se consagrar a Deus e receber do Espírito Santo de uma maneira maior, né? Um derramar do Espírito Santo de forma mais profunda. Se você andar, a Bíblia fala assim: e Deus dá do Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Se aprofundar na obediência à palavra do Senhor. Essa é a sequência do novo nascimento. Mas quando você vai falar isso para intelectuais, para pessoas às vezes um pouco mais instruídas ou estudadas, eles vão achar tudo isso coisa de menino, coisa de criança. Batizar em águas, ficar falando em línguas, parece coisa de maluco. Mas são coisas do reino dos céus. E Jesus falou assim: ó, como é que vocês vão crer se eu vos falar das coisas espirituais? Só quem recebe, quem crê, quem mergulha nesta obediência à palavra e começa a desfrutar disso, sabe como a presença dele enche aqui dentro, aqui, ó. Como a presença dele é maravilhosa, né? Como ele faz esse preenchimento total dentro da alma humana, do coração humano. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor com atenção e damos a ele esse crédito, a Bíblia fala que se você não se fizer como criança e ouvir com atenção e obedecer e crer, você jamais alcançará o reino dos céus. Então é preciso que você se humilhe diante da palavra de Deus, ainda que para muitos pareça loucura. Ainda que muitos digam: olha, não vai dar certo. Creia. O reino dos céus, eu vi um testemunho, eu não sei se cabe bem aqui, mas escute isso, né? Eu vi um testemunho, irmãos, que me chamou muito a atenção. Um pastor que foi arrebatado, ele falou assim: olha, eu nunca vi nada igual. Não existe como nem explicar aquilo. Diz ele que ele foi arrebatado aos céus. E o testemunho dele é maravilhoso. Ele disse que ele viu mansões extraordinárias, ele viu coisas lindíssimas nos céus. Mas ele falou que uma coisa chamou muita atenção dele. E aí me chamou a atenção também, porque ele vai dizer assim: quando eu passava pelas mansões, pelas casas, muito dourado, muito ouro, muita coisa, enfim. Ele falou que tinha muitos jardins. Aí olha o que está nos céus. Como é que a gente vai conceber um negócio desse? Ele fala assim: eu ouvi, eu tenho certeza que eu ouvi, que das flores saía sons, uns sons maravilhosos. Aquelas flores emitiam sons todo dia, um som harmonioso, lindo nos céus, que você ouve saindo das flores. Vai entender um negócio desse? Aí Jesus fala: se eu vos falar das coisas espirituais, das coisas que existem no reino dos céus, como é que vocês vão crer? Queridos, há coisas maravilhosas que te aguardam e que nós nunca... Olha o que a Bíblia fala, né? Ouro, aí a gente entende ouro, né? Amarelinho, bonitinho, mas a Bíblia fala que o ouro no céu é transparente. Ouro transparente. Então as coisas do céu estão muito além da nossa capacidade de compreensão, de entendimento, a não ser que você seja humilde para mergulhar e dizer: Senhor, olha, eu acho que esse negócio não dá certo não, mas eu vou obedecer. O Senhor disse que se alguém bater na minha face é para me dar outra, eu vou obedecer. O Senhor disse que se alguém roubar na minha capa é para largar também a túnica. Se alguém me forçar a caminhar 1 milha para dizer: não, eu caminho até 2 com você, vamos embora. É para me entregar assim na tua mão, então eu vou me entregar. É para me render assim, então eu vou me render. E sabe o que acontece? Acontece coisas assim que ninguém vai explicar, porque não se explica, irmãos. Eu sou muito pobre no conhecimento para falar sobre isso, mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né, estavam ali diante do rei Nabucodonosor, quem vai entender um negócio desse? Que carne vai suportar caminhar dentro do fogo? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os soldados que estavam do lado de fora morreram. Mas eles disseram: olha, não importa,
se Deus vai nos livrar de lá ou não. Eu sei que nós não vamos deixar de crer nele, vamos crer, é loucura, mas nós vamos crer nele, vamos continuar só adorando ele. Eu não vou me prostrar diante de você que os meus olhos estão vendo, eu só vou me prostrar diante daquele que os meus olhos não veem, mas a minha fé diz que ele é real, que ele é verdadeiro. E aí eles se entregam a esta fé, eles se entregam a esta convicção. E aquilo que parece loucura, porque todo mundo deveria estar zombando, irmãos. Olha os loucos, vão morrer tudo queimado. Imagina aquela multidão. E aí de repente, quando lançam aqueles jovens lá dentro, loucura vem agora. Estou ficando maluco? O rei. Estou doido. Lancei 3, tem 4. O quarto é semelhante ao filho do homem. Estão passeando no meio do fogo, no meio da brasa, não queima. O que é isso? O que está acontecendo? Isso é que é loucura real. É por isso que Paulo fala assim, ó. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Se você obedecer a palavra, você vai ver o poder de Deus se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu dia a dia. E aí quando nós olhamos para textos como esse, você vai ver, por exemplo, o novo nascimento, né? Aí Jesus fala, eu vou encerrar por aqui, o novo nascimento. A Bíblia fala, Jesus dizendo para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, nasça da água e do Espírito. Nascer da água é uma fé manifesta externamente a todos que estão em volta, como testemunho. Eu tanto criei em Deus, eu tanto criei na palavra de Jesus, que eu me batizei em nome dele. Isso está registrado, ninguém tira, está nos anais dos céus. Aí o texto vem, olha o que o texto vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios 14 e 2. Olha o texto. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, e você vai ver muitos falando em línguas, né? O texto vai dizer, porque o que fala em línguas, não fala aos homens, fala a Deus. Então preste atenção nisso. Quando você se batiza, você na realidade convence no mundo natural, e eu coloco aqui entre aspas, né? Que você está expondo esta fé interna que você tem na palavra do Senhor. Mas quando você fala em línguas, o reino espiritual percebe que você de fato pertence a Deus, porque um ser humano normal não pode falar a língua do reino dos céus. A língua do reino dos céus é só quem tem realmente esse novo nascimento no Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo vai dizer algo, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus fala assim, olha, se você, sendo mau, sabe dar boas coisas ao teu filho quando ele lhe pede pão, ovo, você não dá a ele uma pedra, uma serpente, assim também, se você pedir ao Pai do Espírito Santo, ele vai dar a você. O Espírito Santo, olha o que o texto vai dizer, eu estou fechando aqui para não continuar, mas só para você entender. Jesus fala assim, ele vai estar convosco, e ele está com todos nós, mas sabe o que ele quer? Aí Jesus fala assim, e também habitará em vós. Então ele quer mais do que estar com você, ele quer fazer morada em você. E quando você caminha com o Senhor na presença dele, levando a sério tudo aquilo que a Bíblia revela acerca de Cristo Jesus, você vai ver que o seu ser vai se preencher de tal forma que vai chegar um momento. Eu me lembro de um pastor na nossa igreja, jovem ainda, e ele ficou encantado, porque ele era aquela pessoa muito racional, muito tranquila, e de repente no culto como esse, a presença do Senhor desceu sobre ele de uma forma tão gloriosa, e todo mundo percebeu, porque era só ele. Aí ele começou a gemer, a lágrima correr nos olhos, levantou as mãos e falou numa língua, irmãos, que é a coisa mais extraordinária que você pode imaginar. Chamou a atenção de todo mundo, e ele quebrantado, batizado com o Espírito Santo, foi a coisa mais linda. Então o Senhor tem para você, cada dia, águas mais profundas para você mergulhar na comunhão e na presença dele. Que nesta noite você busque por isso, você crê em Deus como uma criança, acredite em tudo que ele diz na palavra e diz, não, eu quero.
Tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Mergulha, Ele tem muito mais do que você pode imaginar para te agraciar com o amor dEle, com a presença dEle, com a unção do Espírito Santo. Coloque a mão sobre o teu coração, deixa eu orar por você. Pai, eu entro diante da tua presença e eu sei que a presença do teu Espírito Santo é mais valiosa e mais preciosa do que a presença de qualquer amigo, qualquer irmão. Assim como Davi pôde declarar no Salmo 51, dizendo: não retires de mim o teu Espírito. O teu Espírito, meu Pai, é a coisa mais maravilhosa que existe. Ao agir em nós, ao mover-se em nós, Estevão foi cheio do Espírito, João Batista foi cheio do Espírito. Quantos dos seus filhos receberam, Pai, desta porção? Paulo declarou dizendo: eu falo mais em línguas do que qualquer outro. Eu faço essa oração diante do trono da tua graça, e não é pelos meus méritos, é pelos méritos de Cristo, da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. Eu peço que o Senhor venha encher os teus filhos com o teu Espírito, venha derramar do teu Espírito sobre cada vida que aqui está, que no decorrer do dia, do trabalho, da noite, da madrugada, não importa o momento, mas que o Senhor possa derramar desta unção, desta graça, que eles possam perceber e sentir, meu Pai, esta alegria que não se compara a nada neste mundo. Não tem prazer neste mundo, não tem nada neste mundo que se compare à alegria da comunhão no Espírito Santo. Por isso eu clamo pelos teus filhos, por cada família que aqui está. Porque, ó Pai, quantas pessoas se suicidam, tiram a própria vida, porque é um vazio na alma tão grande, maior do que o universo. Esse vazio só pode ser preenchido com a tua presença, com o teu Espírito. Aqueles que já receberam da tua presença, que o Senhor dê mais, derrame mais, de tal maneira que eles possam transbordar na alegria desta unção, na alegria desta comunhão. Eu quero abençoar cada vida nesta noite, cada família nesta noite, pedir, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa vir sobre os teus filhos e fazer toda a tua obra, que é perfeita, boa e agradável. Eu entrego a todos nas tuas mãos, a cada família, e sobre todos peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, e se pode, aplaude o nome do Senhor, glorificando a Ele, exaltando o nome dEle. Bendito seja Deus, aleluias. Eu estou aqui falando, mas tem um louvor, não vou saber cantar, só vou começar, tá bom? Mas é um louvor que tem muito a ver com essa mensagem. Diz assim, ó: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver. Amém. Senhor, não posso viver longe do teu. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Senhor Jesus,
abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Que Deus em Cristo os abençoe, que esse abraço do Senhor permaneça com você por todos os dias, até a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo os abençoe. Vamos estar de pés, podemos encerrar? Faz assim com suas mãos, queridos. Obrigado pela vossa presença. Que essa semana seja uma semana de boas novas, boas notícias, das bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe e vão na paz. O Senhor está encerrado. Aplaude a Ele mais uma vez, porque é maravilhoso esse Deus. Isso.